11 horas, 5 minutos, programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática, com oferecimento de Ótica Martinato, você conhece, você confia, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência, a Sicredi Pioneira está sempre próxima de você, conte com o Sicredi no canal em que você desejar, Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro, e Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. O programa já começou, segunda-feira, segundou, né, gente? Semana de carnaval. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu, Beverly Rocha, Ronaldo Velho Bueno, que já está comigo. O Ronaldo é jornalista, é mestre em letras e cultura. E a gente vai aqui, vai fazer a folia hoje. Tudo bem, Ronaldo? Bom dia. Tudo bem, Beverly? Bom dia aos ouvintes. É sempre bom começar a semana aqui com vocês. 2 rápidos abraços antes do programa começar, antes da pauta. O Frei Osmar Otávio Júnior, que está de aniversário hoje, foi nosso colega aqui na São Francisco por um bom tempo. Acho que continua, né, com as mensagens. Ele ainda grava as mensagens, mas não está mais em Caxias, né? Isso, ele está em Santa Aham, Catarina, um né? Então, um abraço a abraço para o ele. Frei Osmar e também para o Ademar Sebem, que encontrei ele sexta-feira na do Arco da Velha e comentou que com frequência escuta aqui o programa com a gente. Aliás, a audiência é qualificada, né? O Ademar Roberto Sebem é um qualificadíssimo Um grande ouvinte. abraço. Abraço a ele também. Gosto muito do Ademar Roberto Sebem, nosso ouvinte do bairro Cinquentenário. Ronaldo, deixa eu só mencionar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Quem quiser também participar do programa, pode nos escrever direto na live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Vai lá nos comentários. Pode mandar um áudio ou então escrever uma mensagem de texto no WhatsApp 999530616. Ligar para cá, 32209400 e nos acompanhar aí pelos vários meios de entrega, além do rádio 560M, 79.9 no FM, estamos na Alexa, estamos também disponíveis agora com imagens do estúdio em live, também simultânea, pelo Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Esse programa é gravado, então logo depois que ele encerra ao meio-dia, ele sobe também para o youtube.com/Rede Tua Rádio, que é uma forma, também uma ferramenta de você encontrar outros temas, outros assuntos em dias anteriores que ficam armazenados lá no YouTube. Eu provoquei o Ronaldo hoje para falar sobre carnaval, embora nós aqui serranos não tenhamos uma tradição tão forte como outros lugares, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, né, com o carnaval. Mas a gente tem que reconhecer que o carnaval é a festa popular dos brasileiros. E ela não começa como ela é hoje. Ela vem sendo construída, ela vai mudando conforme os hábitos e a cultura das pessoas vai mudando também. E, inclusive, isso reflete nas políticas públicas voltadas para o carnaval. Em cada momento, a gente percebe que mudam comportamentos das pessoas, mudam os valores, né, das sociedades em cada ciclo histórico, né, em que tem o carnaval, e, obviamente, as políticas públicas vêm junto com elas. A gente viu, por exemplo, nesta edição do carnaval, de ontem para hoje, Ronaldo, uma das notícias é que deu rendezvous lá na festa, nos blocos, em São Paulo, né? Muita gente com o celular roubado, teve briga e etc. Não que seja uma coisa nova, mas a estrutura foi o que os foliões disseram que foi menor, né? A estrutura da prefeitura foi menor do que anos anteriores, o que mostra, mais uma vez, o quanto a festa, por vezes, ela é enaltecida e, por vezes, ela é, digamos assim, menos favorecida. A aplicação de dinheiro público. Aqui em Caxias do Sul é um exemplo disso também, com as escolas de samba, né? Tem muita coisa para a gente falar quando o assunto é carnaval, né? A maior festa popular do Brasil. E eu já vou começar, Beverly, antes de entrar nos aspectos históricos da festa, que eu acho importante a gente sempre abordar. Eu estava olhando alguns comentários em redes sociais, eu sempre fico perplexo, para dizer o mínimo, de como a gente ainda tem um movimento de preconceito em relação ao carnaval, ao gosto pelo carnaval, as pessoas que gostam de fazer a sua festa nesse período do ano. Com frequência, eu vejo alguns comentários, dizendo que carnaval não seria cultura. Esse é um argumento utilizado à exaustão em redes sociais. Por que que eu trago ele aqui para a gente iniciar o nosso debate? Justamente para a gente expor o que que a gente entende por cultura e de forma bastante equivocada, e por que que isso acaba embasando
um preconceito. E o preconceito sempre tem, na sua origem, uma ignorância. Ignorância no sentido de não conhecer alguma coisa, de não saber alguma coisa, e esta ignorância acaba se traduzindo em preconceito, se traduzindo em violência, se traduzindo em não entender a importância de manifestações culturais. Você já deve ter visto esses comentários, né? Para que fazer investimento uma vez que não é cultura? Ou não sei por que dão tanto espaço para algo que não sei o quê. Isso é um argumento, hã, que vejo É recorrente, repetidas né? vezes, É é recorrente. recorrente, principalmente nessa esfera das redes sociais, né, que é essa terra de ninguém, bem dizer, em que cada um, basicamente com o quase anonimato que um celular permite, né, tem ali a fotinho, tem o nome da pessoa, mas aí a pessoa se sente autorizada a destilar um preconceito, uma opinião sem um fundamento, né. E eu vejo muito isso, principalmente no terreno da rede social. Bom, o que que a gente pode entender por cultura? Né, acho que esse é Começar um do belo começo, vamos né? começar do começo, né. Eu fui buscar a origem etimológica da palavra cultura, que ela deriva do latim colere, e colere tem a ver com coleta, com cultivar, com habitar. A primeira origem ou o primeiro uso do termo cultura, ele tem a sua raiz em cultos, em colere, relacionado à agricultura. Até hoje é um termo comum quando a gente fala em plantio, né. Eu cultivo determinadas culturas, significa que eu posso plantar, uva, batata, pêssego, enfim, determinadas variedades, a gente ainda utiliza várias culturas, né, cultivo várias culturas. Mas o termo ele foi evoluindo com o passar do tempo, porque vamos lembrar, a língua é viva e as palavras elas nascem significando uma coisa e com o tempo elas podem passar a significar outras coisas. Lá pelo século XIX, ou seja, 1800 e pouco, começam começa a se utilizar cultura para se falar em hábito, em costume, coisas que são do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. De modo que os nossos costumes formam a nossa cultura. Já falamos disso em programas anteriores, aquilo que a gente come. Aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem o costume da mesa farta, nós temos a cultura da mesa farta. Quando a gente se reúne em família, na cozinha, para comer o galeto, a massa, o churrasco, e a gente tem aquela mania aqui na região de fazer muita e muita comida para nunca faltar, isso é hábito ou isso é cultural. Ou seja, a mesa farta é cultura, é um costume do nosso povo. Da mesma forma, se a gente vai num centro de tradições gaúchas, num CTG, a gente tem toda a questão artística e campeira sendo desenvolvida ali no centro, e muitas vezes as pessoas que desenvolvem trabalho nos CTGs viajam para, por exemplo, o rodeio de vacaria, que finalizou agora no final de semana. Isso também é a cultura de determinado segmento, né? As provas artísticas, as provas campeiras, o laço, a dança. Enfim, por que que é cultura? Porque é um costume. Chegamos então ao carnaval, né? Quando se originou esse costume? A palavra carnaval, ela tem uma origem incerta, né. Por quê? Porque ela pode ter vindo de mais de uma origem, mas de modo comum, século XI, século XII depois de Cristo, no que se chamava latim tardio, o latim que veio depois da queda do Império Romano, e pode significar carnem levale ou carnem levar ou carnem lavare, que pode significar 2 coisas, Beverly, vou até contar aqui com a ajuda do celular, que significa retirar a carne ou deixar a carne. Seria a origem do termo, para designar as festividades ou o período
o último período do ano em que se comeria carne antes de se iniciar o jejum da quaresma, antes de se iniciar a retirada da carne, né. O último dia ou os últimos dias dos prazeres terrenos, antes dos 40 dias da quaresma, que são aqueles dias que antecedem o tempo da Páscoa. Essa é uma das possibilidades da origem do termo, lá no século 11, 12 depois de Cristo. Porém, essa festividade da inversão de papéis ou da suspensão da ordem, o carnaval geralmente é aquele período em que a ordem das coisas, a ordem social, ela acaba sendo invertida. Como que a gente vê isso? A gente tem, a máscara de carnaval, a fantasia, com que a gente possa performar ou se fantasiar de uma coisa que a gente não é no dia a dia, né. Antigamente era muito comum a mulher se fantasiar de homem, o homem se fantasiar de mulher. No período da Idade Média tardia, início da Era Moderna também, é o período em que o pobre, o plebeu, ele pode rir da realeza, ele pode rir dos poderosos sem que aconteça alguma coisa com essa pessoa, né, aquela suspensão da ordem. Essa é uma das origens. Pode ser também Que era o que nós aqui no Brasil lembramos era intrudo, se eu não me engano, né, dos n na en portugueses, né? isso aí, quando vem para o Uma herança Brasil de português. vem como intrudo, né, porque e a palavra intrudo, quem traz o carnaval para o Brasil são os portugueses, com a colonização, portuguesa, e o termo entrudo também se refere à entrada, início justamente do período da quaresma, então são aquelas festas que se realizam antes do início da quaresma, quando é o momento de penitência. Que é uma espécie de libera geral para depois ficar resignado, né, era mais ou Isso menos aí, essa a vamos ideia, fazer né. festa para depois ficar 40 dias E aí recolhidinhos. vem a ideia dos foliões, né, que a gente usa até hoje, né, os foliões do carnaval, porque se fazia a folia, né, justamente folia que Exatamente. era contra a ordem, né. Pode ser que tenha uma origem até anterior a essa Idade Média que a gente colocou, século XI, século XII. Se a gente pensar que na Antiguidade Clássica, lá no Império Romano ou no período helênico, no período da Grécia Antiga, existiam as Saturnálias. As Saturnálias eram festivais pagãos, que também tinham essa suspensão da ordem e dos costumes, tinha essa festa um pouco mais exagerada, né, Saturnália Uhum. no caso do período romano. E, na Grécia, me fugiu o nome, mas era alguma coisa dos festivais dionisíacos, né, do deus Dioniso, que também acaba celebrando o excesso, essa inversão de papéis, o momento em que se pode, não maneirar tanto na comida, na bebida e tudo mais. Então, existem essas origens um pouco mais antigas e existem, essa origem de meio termo, vamos colocar assim, para o carnaval como a gente conhece hoje. Depois ele vai para a Península Ibérica, né, para Espanha e Portugal, com os portugueses, que dão o nome desse festival de Entrudo, ele vem para o Brasil. E para o Brasil depois ele vai se misturar com a cultura, dos escravizados da África, né, então vem aqueles instrumentos de percussão, né, o tambor que dá o ritmo, e a gente tem o samba que nasce no Brasil, né, é um ritmo musical, nascido em terras brasileiras, né, ele tem as origens que vêm da mescla, né, vem da mescla do português com o africano, com o indígena, e todo esse caldo de mistura que nós temos no nosso país, Que a gente ele chama de acaba brasilidade. que acaba resultando depois no samba e no nosso jeito de comemorar o carnaval, que é diferente de qualquer jeito em qualquer parte do mundo. Por isso que a gente chama que o carnaval brasileiro é uma das, identidades do Brasil, né, além de outras, né, mas Agora, também. diante de tudo isso, Beverly, como comentar ou como traçar uma conjectura de que a gente não está falando de cultura? A gente está falando de uma coisa que vem desde a antiguidade clássica ou desde a Idade Média,
ou, na pior das hipóteses, desde o entrudo, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, ali no século XVI, em 1500. Mas aí que tá, Ronaldo, acho que o que tu traz é interessante, mas a gente já começa a separar um pouco o joio do trigo, que quando a gente diz, né, que as pessoas que se manifestam isso não é cultura, muito possivelmente o que elas estão querendo dizer é que não é cultura erudita, que tem essa Com ideia, né, certeza. que o Que que é que cultura é cultura livro, isso, que né. cultura é algo erudito para pessoas ricas e famosas Isso e que têm aí. um poder hierárquico grande, e não para as outras pessoas ficariam à margem, só que cultura é tudo, né, tanto é que a gente fala que o carnaval é uma festa É cultura popular. popular, Isso aí. né. Existe a cultura erudita? Existe. E por isso que a gente tem que levar isso em E vale mencionar, consideração. Ronaldo, me permita só fazer um parênteses, a cultura popular, ela é maior do que a cultura erudita, porque ela engloba as duas, entre aspas, se tivesse divisão, porque as pessoas colocam como se tivesse uma divisão, Aham. embora não haja, né, seria maior, por quê? Porque ela agrega tanto Envolve mais isso, pessoas, tanto né. qualquer pessoa, ela envolve É, qualquer pessoa. qualquer pessoa. Agora, é interessante a gente observar que não existe uma hierarquia de cultura, de o que que é melhor, o que que é pior. Existem culturas diferentes. A cultura brasileira, ela não é melhor do que a cultura mexicana, por exemplo. Ela é uma cultura diferente que nasceu de características muito específicas. No Brasil, a gente sabe essa origem que veio da mistura dos portugueses com os indígenas, com os africanos, esse caldo que a gente estava falando, vai compondo a nossa forma de ser Brasil e que muda de região para região. As culturas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, elas são diferentes da cultura de São Paulo, de Minas Gerais, da Bahia, do Amazonas. Então, como nós somos um país enorme, gigante, nós temos uma diversidade de cultura no mesmo território. Acontece aqui, no próprio estado, né? A cultura da serra é diferente da cultura da região da Campanha ou da cultura da região sul do estado, ali, Pelotas, Rio Grande. São costumes diferentes, claro. Existem elementos que acabam integrando, existem elementos parecidos, semelhantes, mas existem diferenças, Totais. né? Existem diferenças E, culturais. aliás, a gente está aqui conversando apenas para entender como o carnaval fica dentro de um contexto de cultura para que a gente tire esses ruídos, né? Para explicar, Exatamente. ponto. E enquanto a gente está aqui tentando explicar algo que é mais velho que andar para frente, outros fenômenos já estão acontecendo. Porque eu falei que o carnaval é a maior festa popular do Brasil, sim, ainda é. Mas a gente já tem vários outros movimentos que são identitários do Brasil, fora do Brasil, que é o funk, por exemplo, e Uhum. que é o hip hop brasileiro, que também, embora não nascidos aqui, necessariamente, esse caldo que o Ronaldo bem explicou, dá pra gente explicar por que que faz tanto sucesso fora do Brasil, como uma marca de um povo brasileiro, não só dos latinos. Tem o hip hop brasileiro e tem o funk brasileiro, né? Sim, o hip hop ele nasce na periferia de Nova York, nos Estados Unidos, então, por afro-americanos, né, e depois ele vem para o Brasil nos anos 70, anos 80, principalmente na periferia de São Paulo, depois um pouco no Rio de Janeiro e aos poucos vai indo para outras periferias de outras cidades. Hoje nós temos um movimento hip hop forte, em Caxias, né, em Porto Alegre, em cidades aqui do Rio Grande do Sul. O hip hop daqui de Caxias é diferente do hip hop de São Paulo, né, é diferente e o hip hop de São Paulo é diferente do hip hop lá do Bronx, de Nova York, Total. né, porque vão adquirindo características locais, da mesma forma que o nosso carnaval do Brasil é diferente do carnaval europeu, né, a gente tem aquele seguidamente mostra, né, na Alemanha existem, aquelas paradas, os desfiles do carnaval que tem uns carros alegóricos, a gente olha aquilo e fica achando sem graça, né. Para o pessoal de lá deve ser legal, eles devem curtir a festa. Da mesma forma como o Carnaval de Veneza, na Itália, é o Carnaval das Máscaras, né, Uhum. tem aquelas fantasias, aquelas máscaras, coloridas e teatrais, que dão todo um charme considerando o contexto daquela cidade. Agora, de acordo com as nossas características, a festa adquiriu justamente outro formato, outra cor, né, uma cor e um formato que são só nossos.
É bater numa tecla que já foi batida? Sim, mas eu acho que nós estamos em um tempo em que o óbvio precisa ser repetido, infelizmente, porque a gente recai muitas vezes num preconceito que é baseado na ignorância daquela ignorância do não conhecer as Sim, origens, sem saber o porquê, né, das né. coisas. E vale, né, com a explicação do Ronaldo, a gente entender os porquês do carnaval. Do É. excesso, do exagero, do beber demais, do virar uma noite fazendo festa e ir para outro, né, para outro bloco, de bloco em bloco, e assim sucessivamente. E eu tô falando isso, Beverly, até curioso, vou até fazer uma nota de rodapé aqui. Eu não sou uma pessoa que sai pular carnaval tanto, eu até vou num que outro bloco, eu gosto de assistir o desfile das escolas de samba na TV, mas eu não sou muito de sair de casa não, Não, e eu eu e eu gosto eu de assino ficar contigo. Eu mas assino é uma contigo questão de esse entender a aham. importância e Não tem do a do ver com eu gosto, eu não gosto. exata por Ponto. exemplo, música sertaneja. Eu não gosto de música sertaneja, né. Não é um estilo que esteticamente me atrai, não gosto da letra, não gosto da sonoridade, mas eu entendo a importância. Agora, por exemplo, na festa da uva, vão ter grandes artistas sertanejos que vão vir aqui para Caxias. Olha o quanto que isso vai mobilizar economicamente, por exemplo, né. É o vendedor ambulante que vai estar lá na fila do show. Nos shows sertanejos, às vezes, eles vendem adereços. Eu lembro quando veio acho que Ana Castela, né, para Caxias, e daí as crianças utilizando o chapéu da boiadeira, então o vendedor ambulante vende, o hotel acaba, sendo beneficiado porque as pessoas vêm de fora para assistir o show, os restaurantes da cidade acabam se beneficiando. Vou inverter aqui a jogada, eu falei do sertanejo que eu não gosto, né, mas entendo a importância. Agora em maio tem uma artista, chilena que vai vir fazer um show em São Paulo, uma artista que eu gosto muito chamado Mon Laferte. Ela não é muito famosa no Brasil. Eu vou para assistir o show eu vou para São Paulo para assistir o show dela. Se eu começo a listar o que que eu vou, gastar, digamos assim, para estar presente nesse show, a gente entende o quanto que um evento cultural movimenta economicamente. Pois bem, tem passagem aérea, tem reserva de hospedagem, tem alimentação no período que eu estiver lá, já vou aproveitar e ficar uns dias a mais em São Paulo, daí eu vou ter que ir nos mercados locais lá nos dias em que eu estiver por lá. Se a gente for fazer algum passeio em algum museu, pode pegar, metrô, Uber. Então, todo o recurso que a gente vai gastar numa viagem por causa de um show, ele está movimentando uma economia local. Agora você multiplica isso por centenas de milhares, E claro, né, Ronaldo, essa talvez seja a ponta mais visível, né, a mais questão da visível. economia, da cultura, mas ela não é a única e também a mesma questão, não é sobre quando a gente fala de carnaval, não é sobre eu gosto ou eu não gosto, não é torcida, é um fato, é um fenômeno Exatamente. cultural, é uma expressão cultural do nosso povo que merece respeito, ponto. Eu assino contigo, eu sequer gosto dos desfiles. Nem dos desfiles, eu não gosto. Eu Para mim gosto são dos vários desfiles. dias que a televisão fica desligado naqueles canais, porque eu não suporto ficar para mim não gosto, não Aham. me sinto atraída por isso. Mas super respeito, porque é isso, não tem a ver com entender, respeitar. Eu gostar ou não gostar não significa absolutamente nada. E a mesma E coisa vale para a economia, Ronaldo, só me permita terminar o claro. raciocínio. A questão da economia, quando a gente vê essa ponta, é uma ponta, ela não é mais ou menos importante do que a expressão de um grupo, de pessoas de uma comunidade, por exemplo. Quando a gente permite que aquelas pessoas façam suas roupas, façam seus carros alegóricos, se encontrem para dialogar sobre aquele assunto, a gente está preservando o saber de um grupo de pessoas e também o direito dessas pessoas de expressarem o que elas gostam num lugar específico na sociedade, que é isso. Então, poderia falar do carnaval, poderia falar de outras vertentes culturais também. A gente está falando do carnaval porque é o período dele. Mas veja, a gente está falando aqui de entender que não é sobre mais ou menos. Tem a ver com cada lugar no seu, né? Cada pingo no i. Pronto, é isso. Eu arriscaria, inclusive, Beverly, que o fator econômico ele é até menos relevante do que o fator de identidade e de pertencimento, porque
A gente acaba De utilizando o direito de fator econômico, expressão. claro, a gente acaba utilizando o fator econômico muito que para justificar. Olha como que é importante determinada manifestação cultural, que infelizmente é um retrato dos nossos tempos. Parece que se algo não se justifica economicamente, ela não tem o direito de existência, né? A gente tem que justificar algo pela cifra, de dizer, olha, movimenta a economia, por isso é importante. Não, a gente teria que respeitar uma manifestação cultural independentemente da movimentação econômica, financeira que ela gera, né. Vamos pensar num costume aqui do interior do município de Caxias, que tem aquele festival das cavalhadas. É em Uhum. Criúva, né? É, É em acho Criúva? que é. É, e acontece em outros lugares que tem a herança portuguesa, né. A cavalhada é uma manifestação cultural que reproduz aquela batalha, ou as batalhas entre cristãos e mouros na Península Ibérica, né, um episódio da história da Europa, ali durante o período medieval. E isso foi trazido também com os portugueses para o Brasil. Então, existem festivais, assim, das cavalhadas em Goiás, em Minas Gerais eu sei que tem, e aqui em Caxias tem em Criúva, né. Eu não lembro agora se é não, acho que não é Criúva, é Cazuza Ferreira. Acho que é em Eu vou Cazuza pesquisar aqui, Ferreira. eu não me Mas lembro. independentemente É que nós temos disso, uma festa na Criúva que é dos do açorianos, divino. do divino, É, é. que também é uma festa de origem portuguesa, festa do divino, né. Isso. E as cavalhadas, idem. E que tem ali uma equipe que fica vestida de vermelho, se eu não estou enganado, uma equipe que fica de azul, montados a cavalo. Essa é uma festividade que demonstra identidade cultural. Ela não movimenta tanto economicamente, mas ela é importantíssima do ponto de vista de identidade, de pertencimento, né, de manifestação cultural. Então, não é porque ela movimenta menos a economia que ela é menos importante. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Cazuza Ferreira, tem razão. Cazuza, né. Então, Cazuza. perdão, falei Criúva, mas era Cazuza Ferreira. Em Criúva, a festa do divino, que também é uma manifestação religiosa e cultural importantíssima. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, Beverly, porque às vezes a gente acaba entrando no discurso de que algo é importante, né, o carnaval é importante porque movimenta a economia. Sim, ele Uhum. também movimenta, isso é essencial, né, existe toda uma cadeia ali de Mas ele só pessoas movimenta a economia porque é relevante para porque um é grupo de relevante para um pessoas. grupo, e para um grupo muito extenso. Então, assim, não importa se eu, Ronaldo, gosto ou não gosto, se a Beverly gosta ou não gosta, ele repercute em milhares, não, em milhões de pessoas, e a gente está em um tempo em que é necessário cada vez mais cultivarmos a tolerância, o respeito ao diferente. Então, se a gente quer ser respeitado, a gente tem que respeitar, E aí né. começam as questões que a gente quer trazer aqui, né. Por exemplo, a gente vive uma época que é norteada, isso é global, norteada pelo individualismo, nós sabemos disso. Uhum. Nós sentimos isso na nossa vida e nós praticamos isso. Quando a gente quer, por exemplo, que o ônibus coletivo pare na frente da minha casa, na frente da onde eu trabalho, enfim, não tá errado a gente querer, viu, não é errado a gente querer. O errado é quando a gente não tolera que não aconteça, essas são as diferenças, né, do nosso tempo. Então essa questão do individualismo mostra um pouco isso, né, Ronaldo? Se eu não gosto, ninguém tem que gostar, não serve para nada. Então a gente precisa começar a entender isso. Só que esse jeito de pensar impacta nos investimentos, impacta nas políticas públicas e impacta na vida das cidades. Por exemplo, trânsito, fecha, não fecha, abre, não abre, tem desfile, não tem desfile, vai ter carro alegórico, não vai ter. Então a gente precisa entender que repercute na vida das cidades, ou seja, em última instância, repercute na vida o jeito de pensar repercute depois na vida da gente. É disso que a gente está falando hoje aqui no programa. Nos anos em que eu trabalhei aqui na São Francisco, eu recordo que toda festa da uva Sim, tem reclamação do tem trânsito. reclamação do trânsito, porque fecha ou não fecha Sinimbu, faz o desfile na Sinimbu ou faz em outro lugar. Sempre vai ter aquela pessoa que gosta do desfile na Sinimbu, no centro da cidade, e vai ter aquela pessoa que vai estar reclamando que o trânsito parou. E tá faltando aquela pessoa que simplesmente entende
porque acontece e vai se organizar, né, entre uma coisa e outra. Porque o que nós estamos falando aqui são das polaridades, né? É da Exato. torcida, a favor ou não. É Porque tudo disso. virou torcida, né? Exatamente. E a gente tem que entender que, independentemente de gostar do desfile ou não gostar do desfile, de ter a vida atrapalhada ou não, porque pode ser que eu fique em casa na noite do desfile e não mude em nada na minha vida. Pode ser que eu tenha um deslocamento a trabalho bem no horário e vai impactar, né? Porque o trânsito acaba ficando mais Caótico, complicado, fica é caótico verdade, é ali, né? verdade. Isso é um fato É um também. fato. A gente não está negando um fato ou Exatamente. outro. Agora, a gente não pode também negar a importância cultural de identidade daquela manifestação, do desfile, da festa, tanto da festa da uva quanto da festa do carnaval. Vai gerar algum impacto? Óbvio que vai, né? Uhum. Todas as manifestações culturais geram um impacto na nossa vida. A gente vai dar uma paradinha agora, são 11h36, a gente meio que explicou não, o Ronaldo super bem explicou, né, o contexto do que é cultura e como o carnaval se constitui neste fenômeno cultural, que é uma identidade do Brasil. Ponto, a gente falou de forma geral. Logo depois do intervalo, a gente vai trazer esse assado para nossa cidade aqui. Nós tivemos várias situações, a retomada, né, o investimento da prefeitura, a partir da Secretaria da Cultura, de retomar as escolas de samba, é um ponto, né? O outro ponto é a questão, mais uma vez, do abre e fecha rua pela questão dos desfiles, e nós tivemos um fenômeno aqui de alguns blocos retomaram, né? E alguns blocos, um bloco pelo menos, talvez o maior bloco, talvez não, certamente o maior bloco de Caxias do Sul não vai ter a sua presença esse ano. A gente vai tentar entender um pouquinho o que esses fenômenos querem nos dizer, né, sobre o nosso jeito de ser cidade. Então eu vou dar uma paradinha aqui, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Cuidar da saúde ficou ainda mais fácil. O Unifácil é o plano da Unimed que facilita a sua rotina. Prático, acessível e com a qualidade que você já conhece. Agora, com atendimento em Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha e São Marcos. Um jeito descomplicado de cuidar de você. Unifácil. Fácil de escolher, fácil de usar. Saiba mais pelo fone ou WhatsApp 54-3220-2030. Unimed Serra Gaúcha. 11h37. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 26 graus. Mais de 40 mil mulheres denunciaram violências entre janeiro e outubro no estado. Devemos encarar e mudar essa realidade juntos. Porque as marcas ficam nas vítimas e na sociedade. Essa dor é de todos nós. Se sofrer ou presenciar uma violência, não maquie. Denuncie. Emergência, ligue 190. Denúncia, ligue 181. Governo do Rio Grande do Sul. Participe da Missa em Honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. Abra o seu coração. Compre e doe no Abra Cabric. Você pode doar ou comprar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, utensílios usados e muito mais. O recurso das vendas será revertido para a assistência de mais de 250 crianças carentes, de 1 a 6 anos, nas escolas Educaritá. Faça parte dessa grande ação de solidariedade Abra Cabric. Avenida Júlio de Castilhos, 450. Fone 3027-6745. Bombando nas redes.
A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h40. Bom dia para você. O programa tá na pauta pelo rádio 560M, 79.9 no FM e também pelas mídias digitais, entre elas, a partir de agora, retomando o intervalo, no Facebook ao vivo, tá bom? Em live, facebook.com/Rede Tua Rádio. Ronaldo Velho Bueno, nosso convidado de hoje. Aliás, o Ronaldo é a pessoa ideal, né, para falar sobre o assunto, porque o Ronaldo tem essa formação, né, de jornalista, ele é formado em letras e cultura, né? Então a gente está falando justamente sobre o fenômeno cultural do momento, que é o carnaval, né? A expressão cultural, festa popular do carnaval, tentando entender um pouquinho melhor e agora trazendo a brasa aqui pro assado de Caxias do Sul. Ronaldo, eu já cantei a pedra, né, sobre a questão de que nós tivemos algumas situações na cidade, né? Um esforço coletivo, não agora, não neste ano, mas ele vem sendo construído pela Prefeitura de Caxias do Sul de incentivar as escolas de samba, porque se entendeu que era um patrimônio que estava se perdendo, né? Estava se perdendo. E para garantir que essa expressão artística e cultural da cidade não se perdesse, se teve todo o movimento de incentivar, de criar oficinas de corte e costura para as fantasias e tudo mais. Tinha a bronca de se faz ou não faz desfile de carnaval, porque aqui em Caxias do Sul tem essa pecha, né, de que parar a cidade para fazer desfile de carnaval é coisa de uma periferia que não interessa a outras pessoas. Então a gente já vinha explicando isso. E nós tivemos a desistência do Bloco da Velha, né, que anunciou que esse ano não vai ter o maior bloco de Caxias do Sul, certamente. Reuniu já mais de 65 mil pessoas durante o carnaval, por falta de investimento financeiro, e também a questão de retomada de alguns outros blocos que tinham parado pelo mesmo motivo e estão voltando esse ano. Enfim, tô largando a peteca para ti. Que responsabilidade, hein? Mas vamos lá. Eu acho que todo e qualquer evento cultural que deixa de ser realizado é uma notícia muito triste para quem atua na área, né? Para quem atua no setor e para quem tem respeito às manifestações artísticas e culturais, né? Então, a notícia da não realização do Bloco da Velha nesse ano, eu acho que ela pegou a comunidade de surpresa, de um modo geral. Os motivos ficaram bem claros, que foi a falta de captação de recurso. Depois a gente pode dar uma pincelada em relação De a como se capta. explicar a Uhum. diferença entre captação e aporte de recurso, porque muitas vezes há confusão e as pessoas acham que é recurso público que está indo para um bloco, por exemplo. Então vale a pena a gente pincelar depois. Mas antes disso, todo e qualquer evento que deixa de ser realizado, a gente está falando do silenciamento de uma manifestação cultural, que é importante para um grupo de pessoas. E como falamos no bloco anterior, toda e qualquer manifestação cultural, ela representa a identidade, os costumes de um determinado grupo. Pode ser que não seja o meu grupo, pode ser que não seja das pessoas que eu convivo, que eu faço parte, mas é importante para alguma comunidade. E a gente precisa ter esse movimento de tolerância, de ver que aquilo vai afetar a vida de um determinado grupo de pessoas. Então, eu acho triste, né, uma notícia ruim, que a gente não vai ter o Bloco da Velha, da mesma forma como foi triste quando lá em 2018 a gente não teve Festa da Uva. Lembra que a Festa da Uva era de 2 em 2 anos? Teve 14, teve 16, e daí em 18, muito por incompetência da administração municipal da época, do governo Daniel Guerra, né? Que foi uma tragédia em vários campos aí da administração municipal de Caxias. Não foi realizado Festa da Uva em 18, né? Daí voltou em 19, foi feito no ano seguinte. Também foi uma notícia triste, da mesma forma como se a gente deixasse de realizar, por exemplo, esse ano, agora 2026, está previsto e vai acontecer ali em julho a Copa do Mundo, um evento esportivo, mas também
que é um evento cultural, né? Porque esporte também é cultura, né? Esporte também é costume. A gente está falando de um evento esportivo que é realizado há praticamente 100 anos, né? A primeira edição foi em 1930. Também seria triste se deixasse de acontecer, né? Ou a gente tem o rodeio de Vacaria, ou tem a festa do Peão de Barretos, ou tem São João de Campina Grande, na Paraíba, ou Agora, as festas Ronaldo, é juninas. importante dar uma paradinha aqui, porque quando a gente fala é triste, mais uma vez dá a impressão, né, uma conotação de que é apenas uma opinião, não tem a ver com um jeito de pensar a cidade e os valores que as cidades têm para determinadas festividades ou manifestações culturais. Isso tem a ver com como a gente vive as cidades. Então, Uhum. ele implica, ele repercute mais do que um sentimento de gostei ou não gostei, porque tem gente que não fica triste, tem gente que fica alegre. Que comemora. Aham. Exato. É triste do ponto de vista da cidade, Uhum. né? Dos usos da cidade e daquilo que faz uma cidade ser vivida pelos seus protagonistas, que são as pessoas. Caxias do Sul tem mais de 400 mil habitantes. Se a gente pegar ali os dados do censo, tem 460, 470. A gente não tem uma estimativa precisa, porque todo ano vai atualizando. Mas vamos lá, 470 mil habitantes. É muita gente, obviamente. E diante dessa imensidão de população, e a gente está falando de uma cidade média em termos de Brasil, né? Existem cidades muito maiores, mas uma cidade média em termos de Brasil. Cada grupo é importante para a vida de uma cidade, mesmo que seja um grupo minoritário. Então, digamos que 10 mil pessoas gostem de carnaval em Caxias, é pouco diante do número da totalidade. Não são 10 mil pessoas, como você falou, o Bloco da Velha, a última edição, que foi ano passado, teve, sei lá, 60 mil pessoas, de acordo com a organização e com a Brigada Militar que faz a estimativa. 60 mil de um universo de 470 é bastante gente, né? É um percentual relevante da população. Então, as pessoas que lá estavam é porque gostam, ninguém foi lá obrigado, né? Então, para aquele grupo de 60, 65, 70 mil pessoas, é uma notícia ruim que não vai ter o bloco. A pessoa pode até não gostar do bloco, não gostar de X ou de Y, mas a gente tem que ver que uma cidade é composta de sua totalidade da população. Acontece que o Bloco da Velha, eu acho que também é um fator importante de dizer, Ronaldo. O Bloco da Velha, ele conseguiu um fenômeno para os caxienses, que é juntar todos os grupos, em especial o centro da cidade, né? Várias tribos, né? Isso, várias Isso aí. tribos, a partir do centro. Né? Isso a aí. partir do centro. O centro mobilizou, mas aí vieram todas as pessoas. Então ficou com esse lugar de encontro, de ponto de encontro. Mas mesmo que não fosse, Beverly. Sim, mesmo que não que fosse. fosse um bloco É que é um realizado, fenômeno importante a sim, ser dito, né? é uma característica bem específica daquele bloco que nasceu na Júlio de Castilhos, ali, né? Na livraria, indo pela Júlio e tudo mais. Se fosse uma manifestação que fosse realizada em só um bairro, reunindo só moradores daquele bairro que não é o meu, né? Isso ia ser triste também, porque todas as pessoas da cidade têm o direito de viver a cidade. E viver a cidade significa trabalhar, estudar, mas também ter os momentos de lazer, né? E o lazer pode ser de várias formas. O meu lazer, geralmente, é ficar em casa assistindo uma série, né? Mas, para muitas pessoas, o lazer pode ser uma festa de rua. E ela tem que ter o direito de fazer, de exercer esse lazer da mesma forma como eu tenho o direito de exercer o meu. Ou às vezes eu gosto de ir no cinema, né? Ou ir no jogo de futebol. Então, todas as pessoas, desde que respeitados os limites legais, elas têm que ter o seu direito reconhecido e É exercitado. que ao compreender isso que o Ronaldo acabou de dizer, vejam como, mas isso aqui não tem nada a ver com a vida do dia, tem tudo a ver com a vida do dia a dia, porque são essas formas de pensar, Ronaldo, que fazem com que nós, pessoas comuns, no dia a dia, nos incomodemos a ponto de achar que um bar que está instalado ao lado, um pub, que agora virou moda aqui em
Caxias do Sul, né, um pub que está instalado próximo à sua casa, não possa ter uma festa de aniversário 10 horas da noite porque está te incomodando o teu sono. Não possa ter uma furadeira às 4 da tarde porque você está trabalhando em casa. Veja como nós chegamos ao ponto de sermos tão individualistas ou tão torcida que só o que é bom para nós é que vale e a gente quer que o mundo seja regrado por isso, nos legitimamos nisso. Então, a gente está falando do carnaval, a gente está falando de um bloco de rua, a gente está falando de um jeito de pensar, mas que reflete depois no jeito de a gente ser pessoa no dia a dia. Então, estamos ficando quase que eh, no- tão intolerantes com o que é coletivo que tá difícil viver em coletividade. Só que a vida é coletiva, essa é a questão, né? O único jeito de não ser coletivo é se a gente Vai pra for caverna. para as cavernas, né? Exatamente. Aquele fujam para as Mas é um montanhas. fato, você percebe isso, Enquanto a né? gente mora em cidade, a gente Uhum. convive com as outras pessoas. É fácil conviver com Sim. outras pessoas? Não, a gente tem Sim. desentendimentos dentro das Claro. nossas próprias casas, por divergências dentro da família. Imagina com o vizinho de prédio, com o vizinho de rua, com a pessoa do outro bairro. Então, viver em sociedade tem ônus e bônus, e a convivência está nos dois polos, né? A Uhum. convivência é bônus e a convivência pode ser ônus também. E aí é que tá, por exemplo, quando tem um vizinho, isso é meme, né? Tem um vizinho que tá com a música alta fazendo a faxina e a gente se incomoda, eu também me incomodo às vezes. Ah, não é o estilo que eu gosto, tá alto demais. Mas chegamos ao ponto, Ronaldo, com estas formas de pensar e de ser neste mundo que nós estamos falando agora, a partir de uma reflexão sobre o carnaval, incapazes de ir até a porta do vizinho e dizer, olha, pode abaixar o som, por favor, tá alto demais, tá? Às vezes o vizinho nem percebeu que tá alto E demais. quantas Só vezes que a gente casos quer como esse uma lei, acabam em né? morte, E isso, a né? gente quer uma lei que determine que não pode, não pode, não pode. Então, não é sobre lei, é sobre a gente ter a capacidade de interagir com outras pessoas sobre situações que podem. Onde é que vai o direito de um e o dever do outro? É disso que nós estamos falando, né? Exatamente, e a gente tem que entender que também são movimentos que duram pouco, né? Por exemplo, um bloco de carnaval, que é o assunto do programa de hoje, ele vai ter lá a duração de um dia. Ah, vai ter música alta, vai trancar o trânsito? Vai, em um dia dos 365 do ano, né? Isso é uma vírgula no universo ali dos dias. Ah, vai ficar um pouquinho mais porque uns dias antes começa a organização? Sim, né? Mas isso faz parte da convivência, na cidade. Inclusive, aceitar a frustração de ter que lidar com isso. Ponto, faz Isso, parte, porque né? nem todo mundo tem os mesmos gostos, Uhum. nem todo mundo é igual, tem pessoa que vai gostar, tem pessoa que não vai gostar, a gente tem que ser tolerante com a diferença. Eu vou bater na tecla da tolerância, porque é um sintoma do nosso tempo, Eu concordo é eu fazer contigo. a medida pelo meu gosto. Ah, eu não gosto de determinada coisa, eu acabo invalidando a existência da outra coisa. Que é o que eu vou mais uma vez, né? Porque a gente, quando fala isso, Ronaldo, assim como você, né, colocou uma nota de rodapé, dá a impressão de que a gente é essas pessoas que ficam. Eu, se pudesse me teletransportar para um lugar afastado das cidades nesse período, eu faria. Porque eu, sinceramente, não sou a pessoa, mas. É entender que outras pessoas vão usufruir disso. Então, a gente tem que lidar com essa frustração nesse período. E é isso. Por exemplo, Ponto. teve, eu não lembro em qual época do ano tem a maratona de Caxias, meia maratona. E também tranca várias ruas do centro da cidade para os maratonistas. Eu sou a última pessoa do mundo que vai correr ou E assistir. tem gente que se incomoda com eles passando alguém aplaudindo às Isso, 6 da manhã. esse é o ponto que eu ia chegar, assim, eu não acordo cedo para correr, jamais me convide para isso, que vai criar perder o uma amigo, inimizade, vai vai perder o perder o amigo. amigo. Não gosto de acordar cedo ainda mais acordar cedo para fazer exercício, Pra correr, né? Não, Só não. piora. É verdade. Mas existem pessoas que gostam de fazer, né? Pasmem, existem as pessoas que acordam às 4 da manhã para correr. E só cresce nesse Né? movimento. E cresce, tem grupos de corredores, maravilha, né? A pessoa se sente bem, gosta de fazer isso, tem mais é que exercitar esse seu lado. E daí vai lá, chega, uma vez no ano tem a meia maratona, vai trancar ali as ruas, vai ter gente indo assistir, aplaudindo, vai ter música, vai ter aquele movimento da fiscalização de trânsito, da ambulância, do vendedor que vai lá com algodão doce, vai ter tudo isso. Daí eu, que não corro, Beverly, vou ouvir esse barulho, né,
da movimentação ali da maratona e vou me incomodar, uma vez no ano? Uhum. Vou me incomodar a ponto de ir lá na rede social dizer que isso não devia estar acontecendo, é errado destinar recurso, é errado existir. Não, só um pouquinho, né? Eu não posso tomar ah, como parâmetro para o mundo somente o meu gosto ou aquilo que as pessoas do meu redor gostam, né? Uhum. Eu não gosto, várias pessoas que convivem comigo também não correriam, também não têm isso como costume, mas não é por isso que eu não vou entender a legitimidade daquele momento e a importância para muitas pessoas. E só pelo fato de ser importante para muitas pessoas é que deve sim acontecer. Ronaldo, a gente tá chegando na retinha final, que são 11h55. A gente acabou meio que mesclando uma coisa com a outra, com a vida cotidiana, porque também é importante que a gente faça essas correlações, porque senão fica muito a impressão de que as coisas são desconexas. E a gente precisa ir Uhum. começando a entender que as costuras da vida social, elas interdependem umas das outras. Mas para fechar, eu quero te permitir, porque nós acabamos aqui falando sobre as manifestações, aqui final de semana que vem vai ter uma série de blocos, participa, não vai ter o da velha, mas o Bloco da Velha, ele decidiu não fazer a sua presença esse ano, porque teve uma única empresa, se eu não me engano, que sempre é a empresa que patrocina, né? Porque é assim, não é dinheiro público, né? Os blocos não é com dinheiro público. Há uma captação, uma legislação que permite captar. Eles não conseguiram captar. Aí a gente pode pensar, é falta de investimento das empresas? Foi as enchentes que afetou e o pessoal destinou das empresas recurso para outras áreas? A gente não sabe efetivamente o que Uhum, aconteceu. uhum. Mas é fato que precisa de uma reorganização dos blocos em Caxias do Sul. É isso que eu quero dizer. Dos blocos, das escolas de Isso também. samba, justamente para garantir que esses movimentos sigam sendo realizados, né? Sigam acontecendo. É importante a gente fazer esse pequeno parênteses de que lei de incentivo não é sinônimo de dinheiro público. Né? É uma coisa difere da outra. O que, que é uma lei de incentivo? As LICs, né? Lei de Incentivo à Cultura. Existe LIC municipal, estadual e federal. A LIC federal, ela é a famosa Lei Rouanet, que muitas pessoas escrevem: "Ah, o projeto tem Lei Rouanet, tem recurso público". Rouanet, ela se chama assim porque é em homenagem ao deputado que criou a lei, que tinha esse sobrenome. Mas é a mesma coisa, é LIC municipal, estadual e federal. Ela passa pela aprovação do poder público, então você faz um projeto cultural, né, um projeto com várias páginas, com argumentação, com a orçamentação, né, o orçamento do projeto, o que que vai ser investido, gasto em cada uma das áreas, e ele passa por uma análise técnica das secretarias da cultura. E dele vai ser ou aprovado ou reprovado. Quando o projeto ele é aprovado numa LIC, não vai ter uma injeção de dinheiro dos cofres do município, do estado ou da União no projeto. Ele vai ter autorização para captar esse recurso junto a patrocinadores da iniciativa privada, ou seja, empresas. Então, eu tenho lá um projeto que foi aprovado, eu posso ir bater na porta da empresa da Beverly e dizer: ó, Beverly, eu tenho esse projeto aqui que vai ser realizado lá no mês de julho, o projeto é A, B, C, vai acontecer isso e mais aquilo. Topa me patrocinar? E a empresa patrocinadora, ela tem incentivo fiscal. Ela também não dá o É dinheiro uma do orçamento. renúncia, Isso. exatamente, é uma renúncia fiscal. Então, no caso de uma LIC municipal, em vez da empresa pagar lá o ISSQN direto para o município, e não é todo o percentual, tem sempre limite, e isso de acordo com cada lugar. No município, se eu não me engano, é 10%. Então, se a minha empresa tem que pagar R$ 1.000 de ISSQN, eu posso destinar 900 para a prefeitura pagar o boleto lá do imposto e R$ 100 destinar para um projeto cultural. No caso da LIC estadual, é o ICMS, é o tributo estadual. E no caso da Lei Rouanet, é o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, o IRPJ, né? E daí tem uma limitação de 4%. Então, se uma empresa tem para pagar lá no seu imposto anual R$ 1.000, ela vai poder destinar 4% desse valor, 4% é R$ 40. Ela vai poder destinar R$ 40 para um projeto cultural. E o restante ela vai destinar para o governo como ela faria
normalmente. Então, é um recurso que vai de uma empresa por meio de renúncia fiscal do poder público. Não é dinheiro público que é aportado diretamente. E vale mencionar, acho que o Ronaldo explicou super bem, mas para quem conhece projeto de captação de recursos, normalmente tem um percentual que sim, aí a empresa tem que pagar, né, do cofre dela, que é um percentual ainda Geralmente é menor. 10% do É, total isso, investido. mas que não vai para o próprio projeto. Muitas vezes ele vai para um percentual daquele valor, ele vai para programas já instituídos que vão incentivar escolas, esporte, né? Programas já instituídos que também recebem uma parte. Veja, é toda uma cadeia que cresce junto, né? Isso. Então, quando a gente vê assim que determinado evento, assim, tem a festa da uva, por exemplo. A festa da uva, a gente sabe que Tem ela lei tem Rouanet. lei Rouanet e LIC estadual. Ela tem duas leis de incentivo, né? Tanto a federal quanto a estadual. Não é recurso público que deixou de ser investido, por exemplo, na saúde ou na educação e caiu lá no evento, né? E foi Uhum. usado para. Não, foi uma autorização que o governo deu para que o evento possa buscar o recurso necessário junto à iniciativa privada. Então, não é recurso do governo, é recurso de empresas, né, que são patrocinadoras do evento. Que talvez uma das coisas que a gente precisa enquanto sociedade é ter um amadurecimento, né, dessas relações com o setor privado, de realmente fazer, porque é um mecanismo, um instrumento estabelecido que pode ser usado. Algumas empresas são maduras, já fazem isso automaticamente todos os anos, não só para carnaval, para a festa da uva, para muitas coisas que acontecem como projetos ou culturais ou esportivos ou de saúde ou de educação ou para a pessoa idosa ou para o meio ambiente, Uhum. mas tem uma margem enorme para crescer, né, Ronaldo? Então talvez também tenha ali um amadurecimento. Os coletivos precisam se conversar, né? Sim, sim, os coletivos precisam conversar. Às vezes as empresas nem sabem que podem destinar esse recurso, assim como nós podemos, nós, pessoas físicas, podemos destinar parte do imposto de renda devido, né? Sempre tem um campo lá quando você vai fazer a declaração do imposto de renda, que você pode escolher uma entidade assistencial. Você pode escolher, por exemplo, o projeto Mão Amiga. Você escolhe lá, ou qualquer outro projeto assistencial da tua cidade. Daí tu sabe que uma fatia daquele recurso ele vai ser utilizado ali num projeto que você conhece, né? Num projeto assistencial, num projeto cultural, enfim. Então, ah, a gente precisa conhecer melhor o funcionamento das leis antes de, às vezes, emitir algumas opiniões que não correspondem à realidade, né? Perfeito. É um cuidado que eu sempre digo que a gente precisa ter. Obviamente, essa é uma área que eu conheço um pouquinho mais, porque a área da cultura eu estou envolvido no sentido de ser pesquisador da área, né? Como você falou, é a área em que eu fiz o meu mestrado e estou fazendo o doutorado agora em literatura, letras e cultura, né? Então, o meu foco mais é a literatura, mas eu acabo tendo contato com esse campo, com esse universo. Mas tem, nas áreas da vida em que eu não tenho conhecimento, Beverly, sempre antes de emitir alguma opinião, eu tento calçar a sandália da humildade e ler alguma coisa a respeito. Uhum. Porque às vezes a gente, num comentário apressado, a gente está cometendo injustiças, né? Ou fazer que nem aquela atriz famosa, né, a Glória Pires, em algum momento Não sou dizer: capaz de "Não opinar. sou capaz de opinar", Isso e aí. se omitir nesse Que não caso, tem né? problema nenhum Não não ser tem capaz de opinar. não tem problema a gente não saber tudo, porque ninguém sabe tudo, né, Ronaldo? Essa é a questão, Na verdade, a gente sabe muito pouco, de quase né? tudo. A gente sabe muito pouco de quase tudo. É fato. Ronaldo, é 12:13, eu preciso encerrar. Nós não encerramos o assunto. A gente colocou aqui alguns elementos, né? Talvez a gente pudesse falar um pouquinho mais também sobre alguns mecanismos que os blocos utilizam, como, por exemplo, de fazer uma força de usar as pessoas, não é bem a palavra usar, mas é incentivar as pessoas que não vão ter algumas atividades para fazer força de políticas públicas. E a gente tem visto que não tem funcionado mais, né? Tem alguns instrumentos sociais que foram construídos ao longo do tempo, Ronaldo, que fizeram sentido e que funcionavam. Abaixo-assinado caiu, né? Nota de repúdio, o Ronaldo falava, eu também acho que não tem mais a força que teve. Que mais? Eh,
Que mais que a gente podia... A gente estava falando até dos movimentos, o Greve, impacto das greves, greve. né? Perdeu força, né? É. A verdade é essa. É legítimo? É legítimo. Tá aí para ser usado? Sim, pode ser usado, mas que perdeu força, a gente precisa Abaixo reconhecer. assinado é um negócio Tem, que... mas não tem força quase nenhuma, né? Não. Perdeu a força. Não tô aqui desmerecendo que se faça, mas a gente tem que reconhecer que não tem a mesma força que teve outrora. Ronaldo, alguma coisa para fechar? Só boa semana. Valeu, então. Um grande abraço, até mais. A gente fecha